Eu estou aqui representando a 3E. Hoje estou à frente da empresa como CEO. Como eu comentei, faço parte do grupo de fundadores. A gente vem aí nos últimos 15 anos trabalhando no mercado de eficiência energética no Brasil inteiro. Nós temos 21 bases operacionais no Brasil. A gente atua dentro do segmento de eficiência energética, que é um segmento que nos últimos anos vem cada vez mais tendo uma importância muito relevante no mundo, principalmente pela discussão da descarbonização, questão de acesso igualitário, né, de energia para as comunidades, enfim. E a gente vem ao longo desse período tendo um crescimento muito interessante e bem sustentado, né? Nos últimos anos crescemos bastante nosso faturamento, elevamos muito nosso nível de governança e hoje essa oportunidade aqui do regime fácil, a gente vê como uma possibilidade cada vez mais a gente poder acessar, né, crédito, acessar, um recurso que a gente possa alavancar ainda mais esse crescimento da nossa empresa. A gente acredita hoje, dentro do nosso propósito, né, que é poder transformar oportunidades em soluções que contribuam para a mudança do mundo e da vida das pessoas, que a gente, com esses recursos, vai poder ampliar ainda mais isso. A gente tem também um trabalho muito forte de propósito pessoal, acredito nessa questão. Alguns projetos que a gente desenvolve hoje, nós temos projetos desde projetos que a gente conversa com comunidades, a gente leva o conhecimento para o uso adequado da energia elétrica, a reciclagem de materiais para você, né, ter diminuir o impacto no meio ambiente. Nós levamos energia para comunidades remotas na Amazônia brasileira hoje, participando do programa Luz para Todos, projetos de iluminação pública, temos projetos também na área de mobilidade elétrica, enfim. Então a gente aproveita essa discussão da energia elétrica, que hoje é tão importante, questões, como eu falei, da descarbonização e tudo mais, mas a gente traz um quesito também de social, né, dentro de um aspecto de governança. Acho que essa é um pouco do pitch aqui da nossa empresa, né? Maurício foi direto ao ponto, olha, já falou algumas informações. Eu já ia falar alguma, mas deixa para os jurados. Mas foi muito bem, Maurício, parabéns pela sua apresentação. Eu já começo com uma pessoa que eu tenho começado com outras pessoas de acordo com as empresas, mas hoje, com o que você trouxe aqui de cenário, eu vou começar com ele, Gustavo Cerbasi. Né? Gustavo, o que, que a gente tem de perguntas aqui para o Maurício da 3E? Maurício, dei uma estudada nos números da empresa. Eu vi que vocês têm hoje o negócio com o setor público tem um peso muito importante na empresa. Esses contratos, qual que é o prazo de duração deles? É de longo prazo? Expectativa de renovação? Como é que está essa situação dos contratos de iluminação pública? É, os contratos hoje que nós temos na nossa empresa, a grande maioria acessam fundos setoriais, mas na realidade o nosso contratante não é o poder público. A gente é contratado direto pelas distribuidoras de energia, no primeiro momento, em que elas operacionalizam esse recurso. Então a gente não está exposto ao risco, muitas vezes, né, regulatório ou algum outro risco público. Os de iluminação pública também, a gente hoje atua, na verdade, só com obras de curto prazo. Então a gente faz o retrofit de iluminação, troca iluminação antiga por iluminação nova, mais eficiente, gerando economia. E geralmente utilizando um recurso de eficiência energética, que é um programa da Agência Nacional de Energia Elétrica, que as distribuidoras que executam, né? Hoje a atuação de vocês é limitada ao estado do Amazonas? Não, a gente hoje atua no Brasil inteiro, né? A gente tem 21 bases operacionais. Na realidade, a gente até brinca do Oiapoque ao Chuí, verdadeiramente. Nós temos operações no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Ceará, na Paraíba, no Acre, enfim. O Brasil inteiro a gente atua. O foco nosso, a gente tem atuado, a gente é muito adepto à estratégia do Oceano Azul. Então, assim, a gente atua em segmentos que são pouco explorados e que eles tenham que trabalhar principalmente com níveis de especialização e de governança também, e claro, a natureza técnica, né? Então a gente tenta essa diferenciação, a nossa estratégia é de diferenciação, né? Aí você não mencionou especificamente, mas a gente vê na apresentação atrás de você um crescimento bem robusto nos últimos 2 anos, mas que é condicionado a esses contratos também que têm uma relevância importante no orçamento da empresa. Ah, a partir da captação que vocês esperam ter no mercado, já há planos de quais seriam os próximos passos, o objetivo de expansão, já algo em negociação? Quais seriam os rumos da empresa a partir da entrada de capital mais robusta? Sim.
Os últimos 5 anos, que inclusive coincide com a pandemia, né, a pandemia para a gente foi um momento muito peculiar, que a gente se viu ali sem poder operar, né, o nosso trabalho é muito de campo, então a gente utilizou esse período para fazer todo um processo de melhoria de governança. Então a gente fez implantação de ERP, enfim, estruturou processos, fomos nos certificar ISO 9001, 14001, 45000, enfim, para aproveitar aquele momento de trazer mais robustez para o nosso negócio. E aí, em cima disso, veio também uma situação, Gustavo, que a gente viu que a gente estava muito focado num segmento único ali de distribuidoras de energia. Então, os últimos anos, e aí tem a ver um pouco com o nosso crescimento também, a gente vem trazendo uma diversificação da carteira, tanto dentro dos nossos próprios clientes, em que a gente viu oportunidades da nossa expertise ser utilizada em outras ações, como também a gente viu a oportunidade de outros segmentos. Então, a gente tem um trabalho muito forte para um segmento mais corporativo, parte de indústria, comércio, que justamente essa ideia dessa alavancagem é para trabalhar isso. E um conceito novo na área de energia que é o Energy as Service, né? Energia como serviço, para trazer mais recorrência e essa visão de longo prazo. Aí, eu não sei se você tem essa resposta, quantos por cento do faturamento depende ou se origina em fundos de aval, fundos de desenvolvimento, recursos incentivados para o negócio ser implantado? Você fala atualmente, Atualmente. hoje da nossa receita, em torno de 70% a gente vem desses fundos setoriais, e do nosso caso, em análise até de competitividade, tem um lado interessante, até porque a gente é especialista nisso, né? Mas realmente essa que é a ideia da gente agora, nos próximos 5 anos, é avançar mais para depender menos dessas Então receitas. já estão enquadrados no que seria também o modelo de incentivo que, de certa forma, combate qualquer tipo de desincentivo, negociação de tarifa, vocês têm aproveitado bem esses recursos. Isso, Perfeito, perfeito. ótimo. Renata Vick, por favor, as perguntas para o Maurício. Bom, Maurício, parabéns. Empresa bastante sólida. Parabéns pela segurança na apresentação. Vendo um pouco aqui, obrigada por trazer o One Pager. A gente aqui, como banca, usa bastante, além da nosso trabalho todo aqui de pre-reading do material. E a ambição é grande, o que é ótimo, né? Então, hoje, você fecha aí 2025 com 150 milhões de faturamento, com uma ambição de chegar a 500 milhões em 5 anos, né? Um período relativamente curto, com uma margem EBITDA de 30%, né? Então, realmente é um plano audacioso que o investidor vai gostar muito de conhecer. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, não ficou claro na tua apresentação, como virá esse crescimento, tanto orgânico como inorgânico, se vem de M&A, né? Enfim, ou se realmente existe já uma lacuna conhecida que rapidamente pode ser preenchida com esse acesso ao mercado de capitais. Eu posso acrescentar uma pergunta, porque faz todo sentido com o que a Renata já está falando aqui. Em cima disso que ela perguntou, se você pudesse explicar e exemplificar um pouco mais os produtos, que é o produto, né? Porque você falou que são vários produtos. Então você tem aqui um crescimento muito grande, 150 para 500, mas o que a gente está falando, né? Quais são essas avenidas? Que produto é? Trocar lâmpada para ser mais eficiente nas ruas ou na cidade? E mais o quê? Perfeito. Isso aí ficou muito, para mim, eu precisava deixar mais claro. Legal. Em relação aos produtos da empresa, a gente tem realmente a gente trabalha algumas verticais, né? Hoje a gente tem 5 soluções, como eu comentei, projetos socioambientais, em que a gente desenvolve a eficiência energética, mas de um ponto de vista mais de relacionamento, de approach com a comunidade. Então a gente tem alguns projetos, por exemplo, de bônus para troca de equipamentos. Então a pessoa compra uma geladeira pela metade do preço e a gente utiliza justamente essa verba. Então essa criatividade também é um DNA da nossa empresa. A gente é uma empresa muito inovadora. E a gente usa o recurso da distribuidora e atua em parceria com o varejo. Então, o Magalu, por exemplo, é um parceiro nosso no Brasil, que a gente faz esses projetos aqui em São Paulo, inclusive, a gente executa isso. Nós temos outros produtos vinculados a soluções, como esse, por exemplo, da Amazônia, que eu comentei, a gente desenvolveu uma solução que eu tenho painéis solares com bateria, que ela alimenta uma residência como se estivesse conectada na rede, né? Então, isso também tem um desenvolvimento nosso. A gente tem uma área que é tocada por um sócio, inclusive nosso, de novos produtos, soluções de novos produtos, que nós agregamos aí a questão da margem EBITDA, é justamente nesse sentido, de agregar mais valor dentro do nosso faturamento. Então, hoje a gente não tem só, nós somos uma empresa de serviço, mas a gente está cada vez mais encapsulando produtos dentro dessa solução para aumentar a nossa margem. Então vamos para Luciana Wodzik, por favor, aqui com o Maurício. Maravilha, parabéns, Maurício, aí, pela criatividade
e diversidade aí de entrega. Eu queria entender um pouco, eu acho que você citou que além de você, como CEO, você tem sócios, né? Como é que funciona hoje essa governança? Como é que são os ritos, né, do dia a dia dessa governança? Eu vi que são 2 sedes corporativas, 21 bases operacionais. Queria entender um pouco mais isso. E se fosse elencar 2 prioridades para com a abertura do mercado de capitais, tendo acesso, quais são essas 2 prioridades como via de crescimento? Muito bom. Hoje o nosso quadro de acionistas, nós temos 4 acionistas, eu e mais 3, né? Desses 3, 2 são fundadores, assim como eu, detêm o maior capital, e nós ainda estamos executando funções executivas na empresa, né? A nossa intenção, e aí talvez, já trazendo o primeiro ponto, eu acho que é a governança, né? A gente hoje, cada dia, depois desses 15 anos de estrada, a gente entende a importância da governança para o negócio, né? Então a gente está realmente numa estrada de profissionalização. A intenção é essa, né? A gente, nos próximos anos, profissionalizar a empresa, com criação de conselhos, comitês, já estamos trabalhando nisso, que eu acredito que vai trazer uma maior robustez para a empresa, independente se vai estar na operação ou não os acionistas. E eu acho que o segundo ponto da abertura, porque a questão da governança com a abertura de capital ela é mandatória, né? E não é mais só porque você quer, e é isso que a gente gostou desse desafio. E a questão também de você trazer um capital maior para que a gente possa investir justamente nessas novas linhas de negócio que eu trouxe, né? Que aí a gente vai ter que ter um capital mais intensivo. Hoje a gente trabalha com contratos firmados com os nossos clientes. Então a gente traz o contrato para casa e aí faz a gestão daquela entrega, né? A gente vai ter que ser uma empresa um pouco mais de mercado, mais de varejo, né? Como eu comento com meus sócios, que não é o que a gente é hoje. A gente é mais uma empresa de projetos, né? A gente vende projetos, implanta e aí assim a gente se remunera. Mas a gente vai ter que ter essa visão de longo prazo aí que E eu isso é a acredito no resposta número mercado. 2 da Luciana? com Quais relação são às as duas 2 prioridades, então? Eu acho que a primeira prioridade é governança, né? E a segunda prioridade é a gente poder ampliar a nossa atuação de mercado, o maior Indo pro leque de varejo, que foi o que você falou. portfólio. Isso. Entendi. Respondido, Luciano? Respondido. Bom, agora a gente vai descobrir se você vai ter 1, 2, 3 ou 4 votos. Sim ou não. É o momento agora de você entender se você vai seguir, como é que você vai ficar no painel de pontuação. Tudo bem, Maurício? Beleza. Então vamos lá, objetivamente, os nossos 4 jurados. Começo com Renata Vick. Sim ou não para a 3E aqui representada pelo Maurício? Maurício, você tem o meu sim. Eu acho que existem lacunas, como bem colocado aqui, mas é justamente nesse momento, né, que não só ter acesso, mas todo o suporte que é dado pode ajudar você, principalmente na prioridade 1, como você falou, será mandatório. Mas cuidado, já fica aqui uma orientação para que vocês não percam o foco, né, naquilo que faz a empresa crescer, porque o plano é muito ousado. Que bom que o sonho é grande, importante que haja um sonho grande, metrificado, com clareza, né, de onde quer chegar, o como, né, o how é tão importante quanto o que se quer. Então, elucidação de estratégia existe, mas a capacidade de execução, que é um fator que a gente coloca aqui como critério, vai ter que ser realmente trazido como prioridade 1, né? Porque capacidade de executar a sua nova governança, capacidade de executar o seu plano de expansão, de ganhar maior capilaridade, diversificar um pouco, enfim, a forma como você atua, mas eu acredito que com o suporte que você vai ter aqui, você está apto. Tem meu sim. Muito bem. Primeiro sim, Maurício. Vamos lá, vamos para as mulheres. Vamos começar com as mulheres para ver se tem o segundo sim, né, das mulheres. Luciana Wozzeck, sim ou não para 3E? Vamos lá, parabéns, Maurício, pela empresa, pelos resultados aí apresentados. Tem um sim com ressalva, tá? Porque característica conhecidíssima de Luciana Wozzeck aqui no nosso programa. Tem uma preocupação aqui, que provavelmente é a sua, desse crescimento apertar a questão de margem, apesar de você apresentar num plano uma expansão de margem de EBITDA, eu vejo que se não tiver uma diligência de custos operacionais, esse crescimento pode estar comprometendo a sua margem aí, e principalmente que é um crescimento bastante ousado. Então, como vai ser essa gestão, esses riscos e essas diligências para esse plano até 2030, é um ponto de atenção aí para o negócio.
Muito bom. Temos um segundo sim e, como sempre, Luciana com algumas ressalvas importantíssimas. A gente brinca, mas são ressalvas que realmente direcionam as empresas. Rogério Salume, sim ou não para 3E? Bom, vamos lá, Maurício. Primeiro, a gente precisa entender por que você não está na Bahia nem no Espírito Santo ali, cara. Os dois estados estão ali, tá faltando Tem uma mais bandeirinha. Peraí, tem Não, mais. os outros estão lá. Ah, sim, mas é que você está falando de Bahia e Eu Espírito nasci na Santo Baiana e moro no Espírito Santo. Então Ah, tem a entendi. bandeirinha. Então tem um lado pessoal aí. Aí é entendi. pessoal, aqui agora já virou pessoal. A gente tem atuação, por isso tem a bandeirinha, nós não temos só escritório lá ainda. Mas tem nós a temos base É atuação. o que eles chamam de operacional, base é isso? operacional. Isso. A gente tem projetos na Bahia Mais ou menos. e no Espírito Santo. Mas tudo bem, ele quer que tenha ali. Vou defender, ali bandeirinha, eu imagino Roberto, ali. tem Isso é mais um convite do que um baiano, desafio. uma base. tem uma base aqui, Eu ia uma base falar na Bahia, exatamente. pô. Olha o que o Serbasi falou. Quer ver Serbasi? Pergunta. É mais um convite do que um desafio. Eu tô achando que vai virar É investidor. uma negociação. Tô nem ouvindo. Mas vamos lá, Maurício. Eu de verdade comecei escutando, olhando aqui, estudei um pouco os números. No começo a minha tendência era para te dar um não. Vou te dar um sim com a certeza de que você vai precisar melhorar um pouco. Lembre, você vai ter que vender. Aqui é muito rápido, aqui você tem toda essa pressão de estar no estúdio, filmado, a gente aqui para tentar extrair o máximo de informação sua, mas o investidor ele vai querer ter clareza do por que ele está colocando o dinheiro aqui, para quê, o que é esse negócio, né? É um serviço, depende de contrato, tem um produto, ele é um produto que você tem que comprar e vender, ou você depende realmente de projetos. Para mim ainda ficou um pouco obscuro essa questão do que de fato você faz para que eu possa investir. E a gente aqui está analisando no intuito de entregar para o mercado empresas que os investidores, as pessoas vão ter que analisar para decidir se vão colocar o dinheiro ou não. Tá? Então, tenho certeza que você, nesse processo, vai dedicar um pouquinho mais de atenção para melhorar como você apresenta esses produtos. Você tem o meu sim. Perfeito. Vamos atrás da unanimidade. O que você acha, Maurício? Sim ou não? Vai rolar unanimidade ou não? Ele tá um pouco nervoso agora pro seu voto, Serbasi. Você viu no rosto dele um pouco nervoso. Com o Sebas a gente já leu bastante, Olha né? lá, Aí lá. vem, né? Já tá vindo alguma página do livro ali? Será que eu falei certinho, né? Serbasi, por favor, sim ou não para 3E? Vamos lá, minha resposta, ela mais ou menos como o Salume falou, começa no não. Vamos ver se eu chego no sim, porque o setor não é um setor tão trivial, ele é bastante concorrido, né? Muitas empresas fazem o que a 3E faz no Brasil. Você tem seus diferenciais, por exemplo, acesso a fundos de incentivo, o fato de estar sediado num estado que tem estímulos, né? O programa Luz para Todos no Amazonas, que é uma política pública, então procurar focar nesses diferenciais competitivos vai fazer diferença nesse processo de crescimento. Eu acho que há um certo otimismo entre crescer robustamente e oferecer uma boa margem. Eu estou mais para ou uma coisa ou outra, que de certa forma também atende a expectativa do investidor, né? Se ele recebe dividendos, ele não espera tanta valorização. Se ele tem valorização, ele não espera tanto dividendo. Então, ok. Então, é um sim, mas um sim que vem traz de carona a recomendação de cuidado, atenção a esses pontos de vantagem que vocês têm que não podem ser perdidos nesse processo de crescimento. Parabéns pela empresa.